Olá pessoal, tudo bom? Estamos voltando agora com mais um vídeo do nosso acompanhamento ao projeto de plantio de mudas de árvores frutíferas, certo? Então, ainda falando sobre planejamento, nós agora vamos escolher qual das mudas que a gente vai levar para casa, certo? A professora elencou três variedades, três espécies que são adaptadas ao clima tropical, que é o nosso clima aqui, certo? Então são plantas rústicas. Então esse não vai ser o nosso diferencial. O nosso diferencial, então, na escolha será o espaço que nós temos para plantar cada muda, certo? Primeira variedade, nós temos a pitangueira. Pitangueira é uma árvore de porte pequeno. Ela chega até 3 metros de altura, não cresce muito para os lados, né? Ela lança vários ramos e você pode podar ela, aceita muito bem a poda. Então você pode mexer na arquitetura dela muito facilmente, né? Você pode botar ela no formato que você quiser. A segunda espécie, que é a da ameixa selvagem, cresce mais do que a pitanga. Ela tem uma média de 4 a 5 metros e ela lança um caule e o fuste dela abre, certo? Então, nós precisamos de um espaço maior, já deu para notar. E temos o jambo. A jambeira cresce, fica enorme. Ela chega a 12 metros de altura, deve ter uma copa de mais ou menos de 8 metros, certo? Então, se ela tem uma copa de 8 metros, a gente já imagina que a raiz dela, o crescimento da raiz dela acompanha o tamanho da copa. Então, você deve ter uma área de 8 metros para pelo menos a abrigar as raízes dela, certo? Então, daí a gente já tem uma noção de qual que a gente vai poder levar para casa. Se você vai plantar em vaso, a melhor opção, sem dúvida, é a pitangueira, certo? Como eu falei, ela aguenta a poda, você bota ela num vaso, escolhe um cantinho para ela e vai podando ela. Ela vai ficar bonitinha dentro do vaso. Esporadicamente você vai ter que trocar o vaso, porque ela vai crescer e o vaso vai ficar pequeno e você aumenta o vaso, certo? E faz as podas nela e ela vai ficar ali linda, contidinha dentro do vaso. A ameixa, você pode colocar ela num vaso, ela vai crescer, mas vai chegar a um determinado ponto em que você vai ter que colocar ela no chão. Ela vai ficar muito grande, vai ficar muito alta, as raízes dela vão se desenvolver muito e o vaso não vai aguentar. Então, se você vai plantar a ameixa, saiba que em breve, em algum momento, você vai ter que colocar ela no chão. O jambo, nem pensar em colocar em vaso, certo? Eles ficam enormes, as raízes dele ficam enormes, e então você não vai conseguir conter ele no vaso. A não ser que você faça um bonsai de jambo, e aí você vai ter que fazer um curso para aprender a podar a raiz. Então tá, então vocês já sabem mais ou menos qual das três você vai poder levar para casa. Dicas de onde plantar. Não se planta árvores perto de nenhum tipo de construção, certo? Nenhum tipo de construção. A gente tem que levar em consideração calçadas, tubulações, o seu sistema de esgoto. Você não planta árvore perto do sistema de esgoto, porque as raízes elas são atraídas pela matéria orgânica, então elas vão começar a destruir os canos, a subir pelos canos, as raízes vão começar a entrar pelos canos, quando você vê, está saindo raiz pelo seu vaso. Isso é sério, não é brincadeira. As raízes são igual filme de terror. Então, e o mais importante, quase ninguém leva em consideração isso, fiação elétrica. Não subestimem o tamanho do crescimento das árvores. Fiação elétrica, árvore embaixo de fiação elétrica, dá ruim, sempre. E é um trabalho para você tirar, hein? Porque se você imagina um jambo, uma árvore que cresce a 12 metros, para você derrubar ela, para você tirar, para você podar, precisa de caminhão, precisa de mão de obra especializada, tá? Então, trabalhão. Fio, por favor, não. O jambo, no mínimo 15 metros da sua casa. 15 metros, não esqueça das raízes, certo? Então, a gente já tem ideia agora de qual planta, de qual árvore que a gente vai poder levar para casa. Segunda parte da nossa aula vai ser materiais, tá? Materiais e instrumentos. Tudo que a gente planeja, esse item está sempre dentro. Materiais, como nós vamos executar a nossa proposta, certo? Então, luvas. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com segurança.
O Brasil possui normas regulamentadoras para tudo que você imaginar. Você possa relacionar à segurança no trabalho, certo? Então, nós temos para EPIs, equipamentos de proteção individual, nós temos uma norma todinha sobre isso, e temos normas sobre ferramentas, uso de ferramentas. E temos uma norma todinha também só falando sobre agricultura, certo? Quem se interessar em segurança do trabalho, é uma profissão bem conceituada no momento, certo? É só querer saber mais sobre o assunto, ok? Então vamos lá. Se você vai plantar a sua muda em um vaso, nós precisamos do vaso, claro, né? Esse vaso aqui, ó, é de 11 litros, tá? Inicialmente, ele serviria para acomodar as nossas mudas, certo? Mas, em breve, você vai ter que aumentar o tamanho dele. Mas, para início, é mais que satisfatório um vaso de 11 litros, ok? Vamos precisar de palhinhas, né? Para poder fazer o manuseio do substrato, fazer abrir a cova para plantar a mudinha, certo? Uma palha muito bem. Agora, se você vai plantar a muda no chão, precisamos abrir a cova. Eu vou preconizar para vocês uma cova de 60 centímetros para qualquer uma das 3 espécies, tá? 60 centímetros de altura, 60 centímetros de profundidade e 60 centímetros de comprimento, tá legal? Vamos tirar aquela terra. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente pode começar com uma cavadeira, certo? Essa é uma cavadeira de bola, tá vendo? Ela serve para você delimitar um espaço e afofar a terra, certo? Então você vai dar umas pancadas, ela é bem pesada, né? Você vai dar uma pancada no solo e vai afofando ele, desestruturando ele. Se ele estiver muito duro, você vai ter que hidratar. Você pega um regador, joga ali naquele solo, vai descompactando ele, joga mais água, vai hidratando, descompacta, certo? Até você conseguir. E aí depois você vem com um enxadão. Enxadão, ó, ele é mais compridinho que a enxada é redondinha, o enxadão tem esse comprimento aqui maior, certo? Com ele a gente vai aprofundar o buraco e ir tirando o solo que está ali solto, ok? Enxadão. Mas nós temos também a Ferrari das ferramentas de abertura de cova. Isso aqui é uma cavadeira articulada, ó. Muito mais fácil. Ele tem aqui a ponta mais com corte, certo? Aí você chega no buraco, pum, afundou, abriu assim, tirou a terra, afundou, tirou a terra, rapidinho você alcança a profundidade que você tem em meta no buraco. Ok? Então, para esse vídeo, nós falamos sobre a escolha da muda, materiais e instrumentos, né? No próximo eu vou falar de solo, que é uma parte super importante, que é um material de alimento para plantas, né? Vou falar um bloco só sobre ele e deve ser o nosso último bloco, ok? Então, até o próximo. Um grande abraço.